sabe quantos acertos fez, mas não sabe o que isso realmente significa. SISU, TRI, corte, concorrência, 1000 possibilidades na cabeça. Alguns saíram da prova certos de que foi terrível. Outros acharam saindo que foi bom, mas mesmo assim sentindo um vazio. E muitos, talvez você, estão com a sensação de estar presos em 2 mundos, não mais vestibulando, mas ainda sem ser aprovado. É um limbo, um dos momentos mais confusos do ano. Histórias como a da Beatriz mostram uma verdade importante. Fui aprovada em medicina pela UFRN e também pela UNEB. Eu sou técnica de enfermagem, sou mãe, sou casada, sou dona de casa e sempre tive um sonho de ser médica. Eu era uma pessoa que sempre estudei, sempre fiz meu autoestudo, nunca fiz cursinho nem nada do tipo, mas era uma pessoa que sempre estava estudando, sempre estava buscando conhecimentos para poder fazer uma boa prova do Enem e fracassei em todas elas. O nome é esse mesmo, é fracasso. E quando eu estava a ponto de desistir de tudo, a ponto de já nem tentar mais, eu conheci o Sinapse. E graças a Deus que eu conheci o Sinapse, porque o Sinapse me incentivou, acima de tudo, me incentivou a não desistir. E me trouxe técnicas e métodos que facilitaram e muito a minha chegada até a aprovação, já que agora eu serei a primeira médica da minha família. E graças ao Sinapse, hoje eu posso vestir isso aqui, o meu jaleco. E é tão emocionante, é tão bom poder estar desse lado de cá, que falar do Sinapse faltam palavras. Não é porque você está em dúvida agora que sua jornada acabou. É justamente nesse momento, quando parece que não dá para fazer nada, que estratégia define destinos. Raí viveu exatamente isso. Eu fui aprovado pela UNEB, pelo vestibular tradicional da UNEB, e eu fui fazer o Enem. Eu vinha fazendo simulados ao decorrer do ano e tendo alguns resultados até promissores, porém quando chegou durante a prova do Enem eu acabei ficando muito nervoso, e aí não consegui render o quanto eu esperava render. E a partir daí eu tomei uma decisão. Eu tinha 2 opções, uma era ficar me lamentando, chorando, reclamando, porque estudei o ano todo e não consegui render o quanto eu precisava para ser aprovado, né, pelo SISU, ou erguer a cabeça e continuar lutando, porque é uma coisa que eu sempre falo, o jogo só acaba quando termina. E aí eu resolvi continuar estudando, porque acho que era mais ou menos 1 mês e pouco que faltava para a UNEB, estudando do meu jeito, sempre com muitas orientações da professora. E aí deu certo, fiz a UNEB e cá estou. Ele fez o Enem, esperou, e quando viu que o resultado não viria como ele imaginava, teve 2 opções: desistir ou usar o pós-prova para virar o jogo. Ele escolheu continuar e a vida dele mudou. No pós-Enem, nada está garantido. E como a Clara descobriu, a aprovação não é só sobre quantos acertos você fez, é sobre saber jogar o jogo. Definiria o SISU como um momento de muita estratégia e muita agonia. Eu sou Clara Pontes, eu fui aprovada em Medicina Federal do Vale de São Francisco e a mentoria foi essencial. Eu dormi na última parcial aprovada, acordei na chamada regular e eu estava reprovada. E foi pura estratégia saber em qual das duas eu iria deixar a minha nota, porque não depende só da sua colocação, depende da quantidade de chamadas, se há desistência naquela faculdade e outras coisinhas que Meire entende perfeitamente. E mesmo quando tudo parece indefinido, organização e clareza transformam ansiedade em resultado. Como aconteceu com a Vitória. Não foi sobre estudar mais, foi sobre saber o que fazer e como fazer. Eu acho que, assim, o Sinapse, ele colocou minha vida nos eixos. Eu acho que o Sinapse me deu qualidade de vida. E eu sou muito grata por ter passado esse período e dizer, tipo assim, ok, foi difícil, mas eu levo muitas coisas boas porque eu tinha organização. Então, Meire organizou a minha vida. Obrigada, Meire. Grata por tudo. Ela organizou a minha vida e deu certo. Deu certo, eu não tinha que estudar 10 horas por dia, 12 horas por dia, fora cursinho, não precisava disso. Eu tinha as minhas 4 horinhas, estourando assim, umas 4 horinhas, e é isso. Não precisou de coisas muito complicadas. O pós-Enem não é um período para desespero, é um período de decisão, de estratégia, de direção. É o momento mais subestimado e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes para quem quer medicina. Porque mesmo agora, sem nota definida, sem certeza de nada,
você ainda pode mudar completamente o rumo de sua aprovação. E hoje eu vou te mostrar exatamente como. Seja muito bem-vindo ao Medicina, Estratégia Pós-ENEM. Que incrível ter vocês comigo nesse momento. Olá, eu sou a professora Meriane, eu sou a Mary, que todos esses alunos dizem que eu organizo a vida deles e que eu transformo reprovados em aprovados. Então, fica comigo. Esse momento aqui comigo é para quem se deu muito bem no Enem, você vai precisar do que eu vou te dizer hoje. É para quem tomou bomba no Enem, você vai precisar muito do que eu vou te dizer hoje. E é para quem também está ali sem saber se foi bem, se não foi bem. Então, esse momento é para cada um dos que estão aqui. Se você está em casa e se seu pai ou sua mãe está em casa nesse horário, chame ele para perto de você. Será importante eles também entenderem muito do que a gente vai falar aqui hoje. E, enquanto eu organizo aqui o início, tá, da apresentação, só dar uns cliques, a gente recebe vocês com alegria, com compromisso de fazer uma grande aula. Alguns, daqui a 10 minutos, 20 minutos, vão ficar impacientes e vão sair. E você vai continuar no limbo que culmina com as múltiplas reprovações. Mas se você ficar aqui, você vai virar o teu jogo da aprovação. Esse compromisso é com você, é com o seu sonho, é com o seu futuro. Sim, porque o jogo da aprovação em medicina não acaba com a prova do Enem, e eu vou te mostrar isso aqui. Mas me permitam me apresentar. Sim, essa é a minha sala de aula, cheia de alunos, sim, minha turma tem 220 alunos. E essa é uma foto que eu tirei com alguns dos nossos alunos aprovados do SINAPS. Eu já aprovei mais de 3.800 alunos em medicina. Por quê? Porque a cada ano eu mentoro pessoas que mudam a sua forma de estudar, que passam a estudar em alta performance, sem se matar de estudar. Mas que estudar em alta performance transforma reprovado em aprovado. Não é uma questão de ser inteligente, não ser inteligente. É uma questão de como a neurociência, e eu sou neurocientista, vai te ajudar a te colocar dentro da universidade. Imagine tua sala de cursinho. Se você já fez algum cursinho presencial, imagine uma sala com 100 alunos no cursinho, em que a cada ano 60 levantam e vão direto para a universidade. E que uma outra parcela, de mais ou menos uns 20%, que está aqui representado por esse retângulo amarelo, tem nota para passar. Pelo FIES, por exemplo. Eles dizem, não, eu não quero FIES, eu quero o SISU. E tem o direito de escolher. Afinal de contas, o seu futuro é tudo uma questão de escolha. E tem também aqueles que vão estar aqui, aproximadamente mais uns 20%, 25%, nesse retângulo azul, que não dá para passar naquele ano. Sim, eles têm tantas lacunas de conhecimento que, por mais alta performance que eu consiga dar, por mais velocidade que eu consiga dar, eles chegam com nota 500 e eu não consigo fazer milagre. Né? Mentoria não é magia. Mentoria é direcionamento, velocidade, direção. Mas eu não consigo fazer magia. Mas esse grupo aqui, do retângulo azul, com mais de um ano, com 2 anos, eles atingem o sonho deles. E o que importa é chegar do lado de lá, é ver o sonho ser realizado. Então, para que você tenha o seu sonho realizado, nessa aula eu vou te explicar os acertos do Enem 2025 e a aprovação do SISU 2026,
Vou falar também sobre as novas regras do SISU 2026. Vai mudar um monte de coisa. Vou falar de oportunidades de aprovação em medicina, além do SISU. Tem muita coisa que você nem imagina. Eu tenho alunos que, quando chegam lá em janeiro, para chegar na minha mentoria, eles perderam oportunidades. Eles estão com nota maior do que outros alunos meus que estavam comigo em novembro, dezembro, e os meus alunos passam e eles chegaram depois. É como se o trem passou e você perdeu o horário de entrar no trem e perdeu a nota. Bem, e principalmente, de repente você tomou uma grande bomba no Enem. Você não tem que esperar nada do Enem. Ok, tem outras oportunidades, mas, sobretudo, o que você pode fazer de dezembro a fevereiro que vai mudar completamente o teu jogo? E, no final, vou ficar aqui com vocês, ao vivo, tirando dúvidas gerais do M2X. Bora lá. O contexto deste Enem. Obviamente, no Enem, onde a gente tem vazamento de algumas questões de pré-teste, toda essa polêmica que gera insegurança. Mas eu já quero dizer, o Enem não será cancelado. Então, esqueça essa coisa de cancelamento. Não estou dizendo que é justo ou não justo cancelar. Eu só estou dizendo que não vai cancelar. Por que eu estou dizendo isso? Ora, em 2016, uma escola pegou o pré-teste, copiou, transformou em simulado na escola do Ceará e aplicou a todos os vestibulandos. Quando sai a prova do Enem, tinha umas 10 questões do pré-teste, daquele pré-teste, que estava na prova do Enem. E o Enem não foi cancelado, porque 4 milhões não viram o pré-teste. O que aconteceu naquele ano de 2016 é que todos esses alunos tiveram a prova cancelada e eles participaram, eles eram vítimas, eles não escolheram fazer aquele simulado, tá? E eles foram dado a estes alunos uma segunda oportunidade de aplicação de uma nova prova. Então, vira a página, tá? Você que está aí pensando, Mary, mas e se o Enem anular? Não vai anular, esquece isso. Mas vamos compreender qual é o contexto deste Enem. Nós tivemos 4,8 milhões de inscritos. Desses, obviamente, tem a galera que faltou. Mas o candidato de medicina, esse não faltou a prova não, tá? E 250 mil dos que fizeram a prova lá no SISU vão se inscrever, vão se candidatar a uma vaga em medicina. 2% vai ser aprovado. 98% vai ser reprovado no SISU, dos que vão se inscrever. E estratégia muda tudo. E, pela primeira vez, nós vamos ter, não é, um SISU diferenciado, que eu abordo daqui a pouco, mas eu quero fazer uma perspectiva de prova. Como foi o nível da prova do Enem de 2025? Ela não foi tão difícil quanto a do Enem de 2022, mas ela não foi tão fácil como a do Enem de 2024. E aí eu vou comparar aqui para você compreender o que eu estou colocando e todos os posicionamentos e orientações que eu vou dar para você. Por exemplo, lá no Enem de 2022, o meu aluno Pedro Paulo, com 147 acertos e 900 de redação, tá? 900 de redação. Ele chegou a uma média de 798,44. Ele, nesta época, esta nota, pertinho de 800, ele passaria em 77 das 88 universidades que participaram lá do SISU de 2023. Já no Enem de 2023, a minha aluna Mariana Oliveira, com 152 acertos, ou seja, 5 acertos a mais do que o Pedro Paulo, ela teve uma média simples de 797. Estou falando aqui sempre média simples, para comparar a média simples, mesmo sabendo que a maior parte das universidades que participam do SISU tem peso. É uma outra história que a gente vai falar. Mas Mariana passaria em 86 das 92 universidades, com 152 acertos, lá no Enem de 2023. Obviamente, acertos muito bem escolhidos.
Eles treinaram a escolha desses acertos. Eles eram meus alunos, eles aprenderam técnica de escolha de questões. Quais responder no universo das 180? E a Bárbara Castro, no Enem do ano passado, né, de 2024, com 162 acertos, ou seja, 15 a mais do que Pedro Paulo, foi 812. E eu tenho um outro aluno, tá, o Guilherme Sá, que com 160 acertos, ou seja, 13 a mais do que Pedro Paulo, tirou uma nota 800. Ou seja, eu posso realmente afirmar, o Enem de 2022 foi mais difícil, o Enem de 2024 foi mais fácil. E o Enem de 2025, ele é um pouco uma pitada, né? Como se fosse uma formatação meio à lá 2023, com algumas variáveis. Inclusive a variável de anulação de questões e outras variáveis que só quando saem os microdados, lá em julho, é que a gente vê quais questões foram retiradas do cálculo da nota. Mas, dentro desse contexto, fica muito claro que o candidato de medicina, ele precisa acertar bastante. E neste SISU de 2026, particularmente, os candidatos do Enem 23, do Enem 24 e do Enem 25 estarão disputando vagas. E quem usa estratégia pós-Enem consegue aprovação. A Clara Pontes, que falou no vídeo agora há pouco, ela entrou exatamente na minha turma de dezembro e quando foi para o SISU, ela dormiu aprovada e acordou reprovada. E a gente teve que fazer uma escolha estratégica. A escolha estratégica da minha assessoria SISU. Em qual das duas ela tinha maior chance de remanejamento? E na primeira lista de remanejamento, ela estava aprovada. Sabe o que é você se preparar para viver mais um ano de cursinho? E quando chegar em março, você dizer, eu não tenho mais que viver um ano de cursinho? Porque a estratégia muda o jogo. Não é só uma questão de acertos. É uma questão de como você vai transformar a sua nota numa nota de aprovação. E aqui eu poderia falar a história de dezenas e dezenas de alunos. Por exemplo, passaram pelo Enem, tá? Aqui eu tenho o Daniel. Daniel, gente, ele terminou o ensino médio, ele decidiu que ia ser jogador de futebol. E foi, tá? Foi realizar o sonho dele de ser jogador de futebol. Mas não rolou. Ele passou 4 anos sem pegar numa prova do Enem. Ele estava tentando ser jogador profissional. Daniel volta. E quando Daniel volta para o cursinho, ele, na cabeça dele, ia passar uns 3, 4 anos para passar. Sim, a média de aprovação em medicina no Brasil são 4 anos. E ele que tinha passado 4 anos sem pegar em nenhum material, sem fazer Enem, sem fazer vestibular, longe do processo, focado na carreira de futebol. Mas não rolou, tá? Ele teve contusões e não rolou. E ele disse, pronto, o meu outro sonho era ser médico. Não rolou o futebol, eu vou agora realizar meu sonho da medicina. Daniel chegou em maio na minha mentoria. Em novembro, ele fez a prova. Eu entreguei a Daniel a aprovação. Daniel escolheu a Univasf, mas ele poderia passar em 10 universidades. Ele escolheu onde estudar. Tá? A Maria Vitória, ela largou o curso de enfermagem. Estava há 2 anos e meio na faculdade, longe da rotina do estudo para o Enem. Ela voltou e ela também passou em menos de 1 ano. O Enem não é o único caminho. Existem vários outros caminhos que te conduzem a estudar medicina. Como, por exemplo, a minha aluna Tereza, que passou no tradicional da UNEB, e a minha aluna Paloma, que passou no Extra SISU, da UFOB, Federal do Oeste Baiano. O que é Extra SISU? Vê bem, não é o SISU. Mas, neste caso, usa a nota do Enem, faz uma inscrição e sua nota concorre às vagas daquela universidade. Existem vários extras SISUs com inscrição aberta nesse dia de hoje. Tem uns que a inscrição já fechou, tipo, você já perdeu essa oportunidade, e tem outros que a inscrição ainda vai abrir.
Mas existem inscrições que vão fechar dentro de uma semana. Que ou você sabe e pega a oportunidade, ou você não sabe. Por exemplo, a Paloma, ela conseguiu passar com uma nota menor. Veja, menor, 10 pontos, do que a nota que aprovou no SISU. Porque ela passou num extra SISU. Se ela tivesse dependendo só do SISU e ela não tivesse essas outras oportunidades, eu estaria comemorando a aprovação dela. E uma das coisas que vocês jovens, né, não, é porque eu tenho que me dar bem no Enem, porque eu só tenho o Enem. O Enem é importante, sim, mas ele não é a única oportunidade. E duas crenças eu quebro todos os dias. Primeiro, que o Enem não é sua única saída de aprovação. E segundo, que todo mundo que você conhece levou anos para conseguir passar. Alguns levam, sim, porque estudavam de forma não estratégica. Não estudavam do jeito certo, em alta performance. Não é dizer que não estudava, não estudava, mas não estudava para aprender de verdade. Tá? E muitas vezes os pais e mães, eu sei que aqui tem mães assistindo, e você diz, poxa, mas minha filha tirava 9, 10 na escola, e agora ela toma bomba, seja no Enem, seja em vestibular tradicional. Pai, mãe, tirar 9, 10 na escola é muito fácil. Porque lá é prova com 5 assuntos. Digamos que tenha 3 provas no dia, cada uma com 5 assuntos, 15 assuntos para estudar. É muito fácil. O Enem são 692 conteúdos. Qualquer vestibular são os conteúdos do ensino médio inteiro. Então, tem que saber como estudar, o que estudar, quando revisar. Sinto muito, seu filho ele é estudante. Ele não é neurocientista, ele não é especialista em aprovação. Aí ele vai ter que viver anos e anos de reprovação, até que a cada ano ele aprende que alguma coisa deu errado, ele não vai mais fazer. Mas aí se for em 3, 4, 5 anos, e muitas vezes vai embora o sonho, porque ele desiste. Depois de múltiplas reprovações, muitos desistem. E, por favor, não precisa nem se matar de estudar, nem precisa de forma nenhuma levar muitos anos para passar em medicina. Tem que estudar, sim. Não estou dizendo que não tem que estudar, não existe. É uma competição. Mas uma competição você tem que ter estratégia. E você tem que ter direcionamento no teu treino para essa competição. E eu quero dizer uma coisa muito clara. Agora é o momento perfeito para amplificar suas chances de passar em medicina. Pensar com segurança, organização e sem se matar de estudar. Mas vamos entrar aqui no primeiro ponto da nossa conversa. Os acertos no Enem 2025 para aprovação no SISU 2026. Diante do perfil da prova e do perfil que se anuncia para o SISU, quem está com 155 mais acertos, tá? Pode colocar o espumante para gelar. Não estou mandando abrir o espumante. Porque vai depender da teoria da resposta ao item dos teus acertos. E vai depender de sua nota de redação. Então, ainda pode reprovar? Pode, porque também nós viveremos em janeiro, na primeira vez da história, um SISU, onde notas de 3 anos de Enem vão estar na competição. E como isso nunca aconteceu, por mais que eu tente fazer análises, é complexo prever algo que nunca aconteceu. Então, quem tem 155 mais acertos, pode colocar o espumante para gelar, mas não abra o espumante. Certo? Depois eu vou dizer como você vai se comportar de dezembro a fevereiro. O que você, que está com 155 mais, pode e deve fazer. Vamos agora para o segundo grupo. Quem tem aí entre 150 a 154 acertos? Ora, exige que sua TRI seja bem positiva, inclusive com bom número de acertos no segundo dia.
em matemática e natureza. E exige que sua redação seja 940 mais. Porque se você tem uma redação alta, e principalmente ciências da natureza bem positiva, você será beneficiado com a possibilidade de ser aprovado nas universidades que têm peso diferenciado. Sim, no SISU 2025, das 88 universidades, 53 tinham pesos, e pesos bem diferenciados. Então, alguém que está aí, nessa faixa de acertos, a depender de onde é os acertos, pode chegar bem para competir nos lugares, nas universidades, com pesos diferenciados. E são pesos muito diferenciados. Quem fez entre 146 e 149 acertos está no que eu chamo zona de ponto de corte, na ZPC. Será se rola remanejamento? Esse aluno precisa de uma redação 960 mais e precisa de excelentes acertos em matemática e em natureza. E precisa muito, muito de estratégia do uso de nota. Mas pode ser que a chance desse aluno nem seja o SISU, seja um processo extra-SISU, que ocorre em 15 universidades do Brasil. E quem tem menos de 145 acertos? E aí eu estou falando para candidatos de ampla. Eu comento já cotas básicas, tá? Bem, com menos de 145 acertos, eu não posso aqui dizer que você não será aprovado. Vai que você tem 1.000 de redação. Ano passado foram apenas 12 notas 1.000. Vai que você é um dos 12. Suas chances de aprovação são baixíssimas. Baixíssimas mesmo. Você precisa respirar e seguir adiante. Sabe a Vitória, Maria Clara, Raí, que falaram no vídeo de abertura? Vitória teve 140 acertos no Enem e tirou o terceiro lugar geral da UNEB. 50 dias de diferença entre provas. Ela administrou a vantagem. E ela estudou com direcionamento e descansou. Ela teve estudo e descanso nos 50 dias entre o Enem e a prova da UNEB, por exemplo. Como tem vários, tem vestibular que ainda está com inscrição aberta. Tem vestibular que vai acontecer dia 18 de janeiro. Já vai estar com nota do Enem na mão e tem vestibular acontecendo. Então, para quem está aí, né, na casa de 130, 144, 145 acertos, pode ser que você tenha chance, sim. Agora, você está com 120 acertos? Não. Você tem muitas lacunas de conhecimento. Você tem que ter um estudo muito direcionado. E quando eu digo estudo direcionado, o ano passado, em janeiro do ano passado, um pai começou a falar comigo, a filha tinha tido 126 acertos no Enem. E aí ele teve dúvidas se a filha faria ou não a mentoria. E essa semana ele falou comigo. A filha foi para 145 acertos. Ela não vai passar no SISU. Não vai, né? Não dá. Na competição, não dá. E o que faltou? Não é que ela não estudou, mas ela estudou sem direcionamento. Mais uma vez eu digo, nenhum jovem vestibulando, ele é neurocientista e especialista em aprovação. E não é qualquer mentorzinho que se diz mentor que consegue aprovar ninguém, não, gente. As pessoas aprendem de forma diferente. E elas precisam de direcionamentos também personalizados. Mas se você for cotista, eu vou falar para você que é cotista. Primeiro, existe muita variação entre as regiões. Tem hora que uma cota no Nordeste exige mais acertos do que no Sudeste, por exemplo. Tá? O que na ampla vai exigir mais acertos no Sudeste do que no Nordeste. Observa como muda tudo. Mas, por exemplo, e aqui eu estou pegando somente o que eu chamo de 4 cotas básicas. Porque no SISU tem mais de 20 subcotas. Então, aula dessa eu não consigo falar. Tá? Por exemplo, quem é independente de renda em escola pública é o aluno de escola pública que não é autodeclarado. Tá? Ele é o branco de escola pública.
Desses acertos aqui, ele só vai tirar 5. Dessa tabela aqui. Quem é independente de renda, mas é preto, pardo ou indígena? Ele vai tirar 10 acertos disso aqui. E aí segue, né? 10, 10, 10, 10. Quem é baixa renda escola pública é o baixa renda não autodeclarado. E lembre que baixa renda aqui é um salário mínimo per capita de renda por pessoa da família. Imagine que o salário mínimo fosse R$1.000, né? Não é mil. A professora sabe que não é mil. A conta fica rápida, tá? Então, a família, o pai e a mãe juntos ganham R$5.000. E tem 4 pessoas na família, o pai, a mãe e 2 filhos. Se eu divido 5.000 por 4 pessoas, daria 1.250 de renda per capita. E se o salário mínimo aqui do nosso cálculo hipotético custa considerado R$1.000, obviamente essa pessoa não é baixa renda. Então, e não adianta falsear uma renda, tá? O governo rastreia tudo. Não adianta falsear. Não adianta achar que é pardo e não ser pardo. Não adianta. Tem que ser para conquistar o direito, tá? Então, ó, tem gente que é pardo e tem comissão que não dá. Minha aluna Samiri sofreu horrores isso, terminou passando na UFOB, ainda bem. Então, gente, baixa renda escola pública tira 10 acertos. E baixa renda preto, pardo, indígena tira 15. Tipo, ao invés de ser 155 mais, aqui seria 140 mais para o baixa renda preto, pardo e indígena. Tá? Ou indígena, na verdade. Ou seja, isso é o que deve ser a regra do jogo, sempre considerando que a pessoa tem que ter uma pontuação muito boa em matemática e em ciências da natureza, que são provas que puxam a média para cima, tá? Ok. Dito isso, esse número de acertos, tem gente que diz, Meire, eu estou no jogo. Tem gente que está aí e diz, Meire, eu não estou no jogo. Só para ter uma ideia de vocês que estão aqui. Quem acha que está no jogo? Independente de você ser cotista ou você anda, levanta a mãozinha, clica aí na mãozinha. Quem acha que está no jogo? Tem gente que acha que está no jogo. Tá? Que está com algum número de acertos, está no jogo. Ok. E tem gente dando joinha, massa, tudo certo. E tem gente que não está no jogo. Mas lembre que estar no jogo tem que jogar muito bem. Tem que jogar muito bem esse jogo. Senão você perde a chance. Perde a chance. Tá? Que massa. Tem um monte de gente que está no jogo. Que legal. Estou feliz para estar também direcionando vocês. Mas vocês estão no jogo. Tem que ter muito cuidado. Para não haver perda de oportunidade. Vamos aqui. Bem, quando a gente analisa a medicina no Brasil, né, a gente tem o seguinte. Existe quase 51.000 vagas em medicina autorizadas pelo Ministério da Educação. E nas universidades públicas, são 11.667 vagas, 23% do total. Então, a maior parte das vagas estão na rede privada. E dessas vagas da escola, né, que estão nas escolas médicas públicas, sejam estaduais, federais, no SISU de 2025, porque o SISU de 2026, essa conta vai estar pronta lá para o dia 10, 12 de janeiro, quando todas as universidades terminam de publicar os seus editais. Mas no SISU de 2025, nós tivemos 5.574 vagas, ou seja, 48% dessas vagas públicas são oferecidas pelo SISU. A maior parte não é oferecida pelo SISU, está nas outras oportunidades. O meu aluno Daniel, por exemplo, ele conseguiu passar onde ele sonhava, que era a Universidade Federal de Pernambuco, uma universidade, quando a gente chama dos top 10, das 10 melhores nas avaliações do Ministério da Educação, a UFPE é top 2. Ela é o segundo lugar do Brasil das melhores universidades, dos cursos médicos, tá? Dos melhores cursos médicos. E ele está feliz.
Daniel, por exemplo, tinha que fazer enfermagem. Sim, ele não passava, ele achou que estava velho, a família pressionou, achou que ele podia ficar cursando enfermagem, estudando para medicina. Não faça isso. Se você fizer isso, você não vai passar em medicina nunca. Até um dia que Daniel foi falar comigo, eu disse, ô, Daniel, tu tá feliz? Estou não, professor. Eu estou muito triste. Chuto o balde, Daniel. Abandone esse curso. O que é que adianta? Você vai estar formado em enfermagem triste o resto de sua vida, olhando um médico e o tempo todo se vendo naquele... O pior é que tu vai trabalhar junto com o médico. E tu vai olhar, e tu nunca vai ser médico, tu não vai ter carimbo, não. Ô, Daniel, enfrenta. Daniel estou o balde. Voltou para o cursinho. 10 meses depois, estava aprovado em medicina. Ele estudou com direcionamento. É diferente quem estuda sem direcionamento. E o tamanho do sorriso do Daniel de estudo. Agora, nunca, nunca imagine. Não, eu vou fazendo. E nada contra a enfermagem, nada contra a odontologia, nada contra nenhum curso de saúde. A minha filha mais velha é médica, a minha do meio é advogada tributarista, e o meu mais novo é odontólogo. Aqui em casa, cada um foi para a profissão que escolheu. Agora, você não pode ser aquilo que você não sonha ser. Porque você será o resto da vida uma pessoa triste, frustrada. E, gente, é para ser feliz. E qualquer pessoa é capaz de passar em medicina. Basta estudar em alta performance. Qualquer pessoa. Não imagine que para passar em medicina tem que ser genial, não. Não existe isso. Existe estudo direcionado. Porque é preciso ter um olhar muito estratégico. Por exemplo, o meu aluno David Rezende está fazendo medicina lá na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Top 10, tá? Das 10 melhores do Brasil, ela está lá, top 10. E ele podia escolher. A nota dele passava em vários lugares. Mas, por exemplo, a nota dele não passava no lugar imediato. Ele queria fazer Univasf, que era nota média simples, né? Soma mais 5 notas, divide por 5, 100 pesos. A nota dele, 100 pesos, não rolou para passar. Mas com pesos, ele passava em vários lugares. Aí ele disse, não, já que eu não vou estudar junto de minha família, eu tenho que sair de casa. Então, eu vou sair de casa para uma universidade top 10. E está lá feliz no Rio Grande do Sul. E esse olhar estratégico, como é que ele soube? Ele adivinhou que dava para ele passar. Não. Eu tenho todo um programa de assessoria onde eu testo a nota do meu aluno em cada um dos lugares, com todas as variáveis. Tá? Por exemplo, no SISU 2025, foram 88 campos, tá? 88 unidades, porque uma universidade pode ter mais de um campus. Por exemplo, na UFPE, existe o campus de Recife, existe o campus de Caruaru. Inclusive, os pesos de Recife são diferentes dos pesos de Caruaru. Ainda tem esse detalhe. Às vezes, os pesos variam não apenas de uma universidade para outra, mas varia dentro da mesma universidade, em campi diferenciado. Então, no SISU de 2025, a gente teve 88 universidades. Dessas, 35 tinham média simples. Ou seja, sua média é a mesma para competir em 35 lugares. E, na maioria, sua média tem pesos. E, como eu disse, muda tudo. Muda dentro da mesma universidade, muda entre universidades. Por exemplo, vou pegar aqui o Nordeste como exemplo. Se você vai competir na UFBA, Ciências da Natureza é o maior peso para qualquer universidade que tem peso em medicina. Ciências da Natureza é o maior peso. Mas o segundo maior peso varia completamente. Na UFBA, por exemplo, é linguagens e redação. E matemática é o menor peso na UFBA. Já na Federal do Piauí, na Estadual do Piauí, é um oposto. O maior peso vai ser natureza, o segundo maior peso vai ser matemática. Gente, isso muda tudo. Então, você vai ter muitas médias. E aí, nesse SISU,
a gente tem, em qualquer SISU, vagas de ampla e vagas de cota. Embora eu tenha colocado somente 4 cotas em destaque, são mais de 20 subtipos de cota. Sim, é subtipo de cota. E, a depender do seu subtipo de cota, você pode passar ou não. Se você souber que naquele lugar a tua nota ela é valorizada. E nenhum aluno sozinho consegue fazer todas essas análises. Não consegue. Para quem vai ter nota 800 mais, é fácil passar. O problema é quando você está ali com 790. E eu estou falando de 790 a 800, é muito próximo. No último SISU, no último dia, 80% das universidades aumentaram um ponto. Um ponto. Então, eu estou falando, um lugar estava com ponto de corte de 790, foi para 791. 80% das universidades aumentaram um ponto no último dia. E a pessoa que dormiu aprovada, acordou lá na lista de resultados reprovada. E precisou ter muita estratégia na lista de espera. E esse SISU tem uma novidade. Ele tem o que a gente chama de tripla concorrência. Sim, porque neste SISU de 2026, já saiu a portaria do Ministério da Educação. Vai participar alunos com nota do Enem de 2023, do Enem de 2024 e do Enem de 2025. Vamos imaginar que uma aluna hipotética chamada Maricota, tá? Maricota é minha personagem. Maricota, ela tem a nota de 23, a nota de 24 e a nota de 25. E necessariamente a nota de 25 não é maior, não. A depender de pesos, pode ser que a nota de 23 dela seja melhor, ou a de 24. Só para você ter uma ideia. Como são 3 notas, Maricota vai competir aqui, 35 com 3 notas, dá 105, e vai competir 53 com 3 notas, dá 159 variáveis de nota aqui. 3 notas vezes 53 campos. Então, uma pessoa terá uma variável de 264 notas de competição. Entendeu? Imagina no manual. No manual eu tenho como fazer? Tem não. Tem. A gente tem todo um sistema para poder conseguir direcionar os nossos alunos para eles não perderem a nota. Porque neste SISU, além da tripla concorrência, além da nacionalização que já aconteceu em 2025, quando se retiraram todos os bônus que várias universidades do Norte e do Nordeste tinham, né? Variava de 5% a 20%, não tem mais esse tipo de bônus no SISU. Tem outros processos. Mas existe a migração intercotas. Então, imagine uma corrida de come-come. Alguém de uma cota pode comer a vaga de outra cota. Ou seja, a gente vai viver pela primeira vez na história um SISU extremamente complexo. Mesmo para quem está dizendo que está no jogo, o seu jogo precisa de muita estratégia para você não perder a sua nota. Porque, por exemplo, você sai reprovado. Por exemplo, o Lucas Alves, tá? Que é o boletim de Lucas, ó. Lucas Alves Santos, reprovado. Mas ele teria que manifestar interesse, né, em uma das 2 opções, porque no SISU a pessoa se inscreve primeira e segunda opção. Se passar na primeira ou na segunda, não tem que ir para a lista de espera, já tem que fazer a matrícula. A matrícula é automática. Não, Nery, eu passei na segunda opção, mas eu não quero, eu quero ficar na lista de espera da primeira. Não vai, não rola. Não rola. Tá? Mas, ok. Tem que manifestar interesse e tem que escolher. Você tem 2 opções, vai escolher uma. Qual escolher? Os acertos de Lucas foram baixos. 126 acertos. E o pior, poucos acertos em matemática e em natureza. Tá? A média dele foi 729,48. Baixa.
muito baixo. Ele já ia para o FIES. Ele tinha sido aprovado no FIES. Mas a gente tinha feito um estudo e a gente viu que ele tinha chance histórica de ser remanejado. E ele foi. Olha a felicidade dele, né? Estudando na Universidade Federal. Olha o tamanho do sorriso de Lucas. Agora, se ele toma a decisão errada de qual opção ele vai ficar na lista de espera, que não fica em 2 listas, ele não passa. Eu vou chamar aqui de José, um personagem fictício. Eu tenho um aluno, José, que tinha 2 opções. Eu aconselhei que ele ficasse na opção A. José teimou, eu aconselho. Eu não estou lá no sistema, cada aluno está lá no sistema. E José foi para a opção B. O que aconteceu? Na opção A, ele teria sido remanejado. Fácil, na primeira lista. Em março, ele já entrava na universidade. Show cursinho. E olha que eu sou dona de cursinho, tá? Mas eu sei que ninguém quer ficar no cursinho, gente. Cursinho é lugar de passagem. Você passa para você realizar seu sonho. José perdeu e ficou mais um ano inteiro no cursinho. E o pior foi a tristeza de José, porque se ele tivesse seguido meu conselho, ele estava aprovado. Ele não seguiu? Paciência. Eu dizia, paciência, você está perto. Você está muito perto. Desistir é um verbo que eu mando você riscar no seu vocabulário. Ou melhor, você desiste de desistir. Tá? É a única desistência que eu admito. É você desistir de desistir. Porque um sonho não se desiste de um sonho. Sonho é sonho. A gente luta e vence. Então, de pessoas assim como o Lucas, com nota muito baixa, ele só passou porque ele teve todo um processo de assessoria. Mas bora lá. Mary, eu me ferrei no Enem. Não vai rolar o SISU. Né? Tem um monte de aprovação de medicina além do SISU. Sabe a Yasmin? Ela está aprovada em medicina lá na Unila, no Paraná. Processo extra SISU. Olha o sorriso da Yasmin. Yasmin, gente, tomou bomba no SISU. Ela não passou, não. Mas ela sabia das oportunidades extra SISU, usando a nota do Enem, mas outras competições. E ela conquistou. E também tem aquelas oportunidades que independem da nota do Enem. Quem aqui tomou bomba no Enem? Levanta a mãozinha. Bora lá, coragem. É importante a gente assumir. Tomei bomba. Feito o Raul. Tomou bomba, se ferrou. 40 dias depois estava aprovado. Quem tomou bomba? Levanta a mãozinha. O povo está fazendo assim. Mas levanta a mãozinha. Quem tomou bomba? Tipo, tomei bomba, Mary. Você tem o direito. Eu te dou o direito de ter ido mal no Enem. E não ter vergonha disso. Sim, você não é obrigado. Você foi para uma luta, mas você não ganhou a luta. Só que você vai ser médico e vai ser médica não por causa de uma luta, por causa de uma batalha inteira. Então, eu te autorizo a você ter se ferrado no Enem e você continuar feliz. Eu quero que você, hoje, quando terminar essa aula, você tome um banho. Você dê soco no ar em ninguém, não, tá? Você dê soco no ar, só com a almofada no travesseiro. Falando que sua raiva, mas você vai tirar o urucubaca do Enem da sua vida. E você vai olhar o que tem depois. Você precisa olhar o outro lado, porque ainda tem muitas oportunidades. Como eu disse, tem vestibular ainda até janeiro. De repente, tem vestibular com inscrição fechada, tem vestibular com inscrição aberta. E você está, digamos, se negando a abrir seu coração para, de repente, o lugar que você vai passar. E essa coisa do lugar que você vai passar, isso é muito louco, tá? Olha essa minha aluna aqui, Maria Clara. Gente, Maria Clara tomou uma bomba no Enem. Fez 139 acertos. E 19 dias depois, ela foi fazer a prova da UESB e ela tirou o primeiro lugar. Ela acertou 19 dias depois. O UESB é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tá? Ela acertou 97% da prova e tirou 10 em redação. Ela foi aprovada com um ano de cursinho e um ano de mentoria.
Maria Clara passou porque ela não ficou presa à bomba que ela tomou no Enem. Ela olhou os outros jogos que ela tinha. Aliás, eu tinha preparado o cérebro dela para isso. Eu preparo o cérebro de cada aluno meu para jogar o jogo do Enem, mas jogar outro jogo ano passado. Agora, tá? Em março de 2025. Ano passado não, porque esse ano. Março de 2025. Simplesmente os meus alunos, os meus mentorados, conquistaram 20% das vagas de medicina da UNEB, que fica lá em Salvador. Por quê? Porque eles foram jogar o jogo, preparados. Só para você ter uma ideia, tem 41 oportunidades além do Enem. Não é que você vai fazer as 41. Se você mora no Sudeste, tem 12, no Sul tem 9, no Norte tem 8, no Nordeste tem 6, no Centro-Oeste tem 6. Ou seja, independente de onde você mora, tem oportunidade. E, como eu disse, Maria Clara estava pronta para jogar. E quando eu recebi Maria Clara, recebi ela muito bem, não, tá? Eu recebi ela com 126 acertos. 20 acertos em matemática era uma desgraça. Matemática, essa linha vermelha. Natureza, baixo. O que ela era melhorzinha era linguagens. E quando eu fechei um ciclo de 12 meses, porque eu analiso detalhes. Não pense que ela saiu de 126 acertos para 162 acertos. Por milagre, não. Ah, foi sorte. Não tem sorte. Agora, eu dei velocidade. Eu dei muita velocidade. Por quê? Porque ela estudava o que era importante, da forma correta para o canal sensorial dela, na quantidade correta, descansando, tendo lazer. Os pais de Maria Clara, quando ela chegou na mentoria, eles queriam que ela estudasse manhã, tarde e noite. Porque muitos pais acham que para passar em medicina tem que estudar manhã, tarde e noite. Eu disse, não, 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 não. De jeito nenhum. Não encontre pais, porque eu oriento os pais. Eu não quero filho de ninguém estudando de manhã, tarde e noite. Aí, seu Valtemir, o pai dela, pediu para falar, disse, professora, eu estou obrigando minha filha a estudar de manhã, tarde e noite, ela quer assistir novela e eu não deixo. Pois, a partir de hoje, eu quero que ela assista a novela que ela escolher. E ela assistia novela, era o hobby dela. Tem gente que o hobby é assistir novela, tem gente... E outra coisa, eu quero ela com tempo de atividade física. E eu quero ela descansando aos domingos. E está aqui. Eu entreguei, e eu disse para ele, e para a Rosângela, a mãe, eu digo, ó, se vocês seguirem, e se sua filha seguir o que eu mando, que eu mando, viu, gente? Eu mando. A pessoa obedece ou não, a que eu mando, eu mando. Se obedecer o que eu mando, ela é a aluna que pode conquistar em um ano. E ela conquistou sim. E eu quero te fazer uma pergunta. Tem alguém especialista em aprovação de medicina? Especialista mesmo, não é quem diz que é e não é não. Analisando e direcionando seus estudos dentro dos pilares necessários para ser aprovado em medicina. Você tem que ter estudo, descanso, saúde emocional equilibrada. Você tem que ter equilíbrio de jornada. Porque a cada simulado desses, Maria Clara Araújo recebia um relatório escrito com diagnóstico e recomendação. Tipo, estou te dando esse diagnóstico. Minha recomendação é essa. E ela fazia. O mérito é dela. Porque eu dei diagnósticos, mas quem fez foi ela. Aí você vai dizer, não, Miriam, é porque Maria Clara é uma aluna oriunda de rede privada, tinha muita base. Nem sempre é assim. Vou pegar aqui Luísa. Velocidade e direção da jornada de Luísa. Daniel Sampaio é o pai de Luísa que está aqui vestindo, né? Ele e a mãe dela, Carolina, vestindo aqui o jaleco dela. Ó, em 2019, ela era treineira. Estava na primeira série do ensino médio. 2020, na segunda série. 2022, estava no terceiro ano. 663, não passa em nada, não. Não passa nem no FIES social. E o que é que aconteceu no ano seguinte?
ela foi para 792. Ela cresceu 129 pontos de média. O pai disse, olha só esse crescimento extraordinário. BIOS é o meu cursinho, sim, e Sinapse é a nossa mentoria, tá? Eu tenho alunos do Brasil inteiro, tá? Tipo, eu não só mentoro quem está no BIOS, não. Eu tenho alunos do Brasil inteiro. Mas o que eu quero dizer é que nós colocamos velocidade. Tipo, ela sabia o que estudar, quando estudar, como estudar. E nós também demos direção, porque velocidade na direção errada, você não vai chegar no seu aula. Sinto muito. Tá? E Luísa era aluna oriunda da escola pública. E ela passou em vaga de ampla. Porque ela passava em ampla. Ela escolheu a Univasse. Sim, ela trocou a nossa camiseta jaleco pelo jaleco. Porque a gente trabalha para isso. O meu time, eu e o meu time, nós somos viciados em dopamina de aprovação. Nós trabalhamos, nós somos um time que trabalha colocando gente na universidade. Independente de se você vem de escola pública, vem de escola privada, mas você precisa ter direcionamento. E aí você estuda com alta performance e rende e passa. Além de estudar em alta performance, o SISU é muito complexo. Como eu disse, uma pessoa maricota, né, a minha personagem, ela vai ter neste SISU. Se o SISU de 1 ano de Enem já era um nó, imagine o SISU de 3 anos de Enem, vai ser um triplo nó para desatar. Aqui está o meu aluno Guilherme Sá, que teve média 801, 160 acertos. Tá? No sistema, ele não tinha nenhuma bonificação. E o relatório dele tem notinhas verdes, onde passa, notinha vermelha, onde não passa. E está tudo certo. Ele passava em muitas. Então, a assessoria que eu dou... Tem gente que diz, Meire, eu só queria sua assessoria. Eu dou. Se você estiver no programa Medicina 2X, eu dou assessoria. Mas eu dou assessoria para quem está no meu programa. Porque teve um ano, gente, que eu até peguei alunos lá em janeiro para dar assessoria. Só que eu me senti mal, porque é como se eu estivesse traindo os meus alunos. Eu me senti mal, juro. Então, eu dou assessoria. Pode ser que a pessoa entre em dezembro, recebe minha assessoria e passa. Sim, mas ele estava meu aluno. Eu construí uma relação com esse aluno. Eu fiz ele passar com a eficiência da assessoria. Por exemplo, João Guilherme. João Guilherme passou lá na Unipampa. Ele é do Nordeste. E observe o que é isso, mensagem de WhatsApp. Porque durante a assessoria, além de dar relatório, eu vou conversando. O aluno e a família vai falando comigo e eu vou dando direcionamentos, porque eu sou especialista em aprovação. Ter quase 4.000 alunos aprovados em medicina no currículo é uma responsabilidade. A gente vai passar de 4.000 alunos. Porque, não, Mary, mas eu me dei mal, eu vou fazer mais um ano de cursinho, se der errado, eu venho pedir tua ajuda. Agora, eu quero te perguntar, qual é o custo de mais um ano de cursinho? A Maria Giovana bancou esse custo. Ela fez mais um ano de cursinho. Mas é porque ela ia fazer FIES. Nada contra o FIES. FIES é uma decisão de família, mas FIES não é de graça. É um financiamento. Por exemplo, você vai ganhar um carro. Você vai ganhar um carro de alguém, você tem que pensar, você vai ganhar. Pô, alguém vai dar um carro de presente. Corra! Agora, você vai ter que comprar um carro financiado. Você vai fazer todas as contas. Tá? E nessa perspectiva de fazer todas as contas, eu digo que FIES é uma decisão de família. A depender da mensalidade da universidade, o débito que esse jovem vai pagar é R$1 milhão. Mas eu já disse que, além da mentoria, eu sou dona de cursinho. Então, eu sei quanto custa cursinho. Eu tenho turma de biomedicina, eu tenho turma de pré-vestibular, aqui em Petrolina, Pernambuco, em Juazeiro, Bahia, e também online. E daqui a pouco, eu vou falar para vocês algo muito importante. Eu vou falar sobre o que você tem que fazer de dezembro a fevereiro. Eu vou te dar um direcionamento. Tá?
Talvez o mais importante que eu vou fazer hoje nessa aula é te dar esse direcionamento. O que você vai fazer de dezembro a fevereiro? Tá? É lógico que eu falei de notas, que isso está clareando tuas ideias. Tá? Quem agora está com mais clareza de acertos para aprovação em medicina? Dá um joinha aí para mim saber se você entendeu. Acertos para aprovação em medicina. Dá um joinha. Mesmo que você não tenha, mas você está sabendo desses acertos. Massa, gente, que massa. Tá? Eu estou aqui, tipo, dando o meu melhor, eu e meu time, para que você tenha, de fato, esse conhecimento, tá? Então, bora lá. Vamos pegar aqui Giovana. Giovana ia fazer fiéis. Eu chamei Giovana, mulher. Vai não. Você tá 3% do SISU. 3%, fiz lá, mostrei. Mostrei onde ela podia crescer. Ainda bem que ela me ouviu. Porque ela estuda agora na Universidade de Pernambuco. Ela vai se formar e ela não vai pagar nada. Porque quem faz fiéis, nada contra, é uma decisão de família, mas quando se formar, já tem alunos que fazem fiéis, que a família decidiu. Quando se formar, vai pagar cerca de 5 a 6 mil reais mês quando se formar. E está tudo certo, se é a sua decisão. Mas, por exemplo, não, Miri, eu quero fazer mais um ano de cursinho. Quanto custa um ano de cursinho? Eu não quero direcionamento, coisa nenhuma, eu vou ficar no cursinho até passar. Realmente, o custo direto de um cursinho vai ser uma turma bem especialista em medicina, em torno de 15 mil reais. Se é uma turma generalista, em torno aí de 7 mil reais. Custo ano. Só que eu quero te dizer que o custo de mais um ano de cursinho não é isso, não. Porque cada ano que você tem que ficar no cursinho é um ano a menos de médico. E tem um custo indireto, que é o custo do seu salário de médico. E um médico, em início de carreira, sem trabalhar demais, ele ganha uns 15 mil reais por mês, ou seja, 180 mil por ano. Então, um ano de cursinho te custa 200 mil reais. O que você deixa de ganhar como médico e o custo do cursinho. Então, cada ano que você não tem direcionamento, custa 200 mil reais. Sim, isso é muito claro. E antes da gente ir para o quarto ponto, que eu vou te dizer o que é que você vai fazer de dezembro a fevereiro, eu estou abrindo hoje minhas matrículas no meu programa Medicina 2X. E hoje é dia de Black Friday. É lógico que tem alguma coisa de Black, tá? O valor da minha mentoria é R$ 6.997, ou seja, 12 parcelas de 583. Mas somente essa semana ela não tem esse preço, tá? E eu estou dando um bônus de R$ 2.000. Sim, é o meu bônus de quem vai decidir vir agora. Porque agora é o melhor momento de transformar de dar uma virada na tua jornada. De você já chegar em fevereiro com 60% do caminho andado para a gente construir o resto durante o ano. Então, ao invés de pagar 12 parcelas de 583, você pode pagar 12 parcelas de 416,42. Mas não é só esse bônus, não. Eu tenho mais bônus. Hoje é dia de Black. Então, bora blackar. O primeiro bônus eu já disse. Quem quiser, anota aí o número de Jonathan, tá? Embora eu esteja aqui em Pernambuco, Jonathan está lá em Brasília, meu sócio, é quem cuida dessa parte, eu cuido dos alunos, ele cuida da parte técnica, você pode anotar aí, o WhatsApp de Jonathan, 61 99664 3033. E você pode parcelar sem juros no cartão, tá? Porque tem, não, é no cartão, mas vou pagar juros. Não, no cartão não tem nenhum juro. E quem pode boleto? Pode, mas o boleto é numa financeira chamada TNB. E a TNB, ela cobra acréscimo da financeira. Para mim, vem 416,62. Mas se você quiser pagar no cartão à vista, além dos 2.000, você vai ganhar mais 5% de desconto. E se você quiser pagar, tá? À vista no Pix, você ganha mais 10% de desconto. Então, é o Black mesmo, é a Black das Blacks. Hoje, Black das Blacks. E o segundo bônus, atenção, o seguro SISU Sinapse. O que é isso? Vou explicar devagar, para ninguém ter dúvida.
Olha, tipo, tem a galera que diz que está no jogo. Né? Tem vários que dizem, eu estou no jogo, eu estou no jogo. Digamos que o meu aluno José, que está no jogo, ele vem para o programa. Por causa da minha assessoria, ele consegue ser aprovado. E aí, o que é que vai acontecer? Eu devolvo 70% do valor que José investiu. Eu só cobro 30%, porque eu tirei nota fiscal do valor total. Eu trabalhei com José na minha assessoria, eu prestei um serviço complexo. Imagine que José, se ele tem a nota do Enem 23, 24 e 25, eu terei 264 notas de José sendo testada. É trabalho. E aí José segue feliz. Digamos que José não vai passar no SISU, mas ele é aluno de escola pública, e aluno de escola pública, que fez o ensino médio de escola pública, e tem teto de renda de 1,5 salário mínimo per capita, 1,5 salários mínimos per capita, tem direito a ProUni. E ProUni é massa, gente. Porque ProUni é bolsa, é de graça. Aí tem gente que diz, eu não quero estudar em particular, não, eu só quero estudar em federal. Vá. ProUni, eu mando que você vá ser feliz, tem particulares maravilhosas. Tá? E se José passar no ProUni, na primeira lista do ProUni, 2026.1, porque o SISU é só uma vez por ano, mas o ProUni são 2 vezes por ano. Se José passar no ProUni 2026.1, eu também, na primeira lista do ProUni, lá para fevereiro, que só o resultado, eu também devolvo para José 70% do valor investido. É o seguro SISU Sinapse. Bem, gente, o que eu quero é botar você na universidade. Se eu coloquei você na universidade, você vai cursar? Então, vai-te embora. Eu quero dedicar minha energia com quem vai precisar. Porque o meu tempo e minha energia são limitados. Eu tenho que ficar com quem ainda não realizou o sonho. Porque o programa Medicina 2X, ele é a velocidade de direção na tua jornada. Mas ainda tem outro bônus especial. Extensão de prazo. Sim, porque se você faz matrícula em qualquer momento da minha mentoria, são 12 meses de assessoria. Mas agora não. Eu vou te acompanhar até o SISU de 2027. Não sei quando é que vai acontecer o SISU de 2027. Vai acontecer em janeiro, já teve vez que o SISU aconteceu, foi no fim de fevereiro. Faz. Eu te acompanho até o SISU de 2027. É como se você estivesse ganhando o mês de dezembro e o mês de janeiro de presente. Sim. Então, eu estou te dando 3 bônus. 2.000 de desconto, 2 meses de bônus e ainda a possibilidade de vir para a assessoria, de passar e eu te devolver 70%. E o que eu quero é isso, é que você passe. A minha missão, a missão do meu time é transformar reprovados em aprovados. Porque nós nos alimentamos disso. Espero que todos tenham entendido. Porque, gente, sabe a Adria? A Adria foi reprovada. Mas a Adria comemorou 3 aprovações em medicina. Ela tomou bomba no Enem também. Eu trouxe um bocado de gente que tomou bomba no Enem. Mas ela passou na Federal do Pará, na Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, Extra SISU, e ela passou na UESB, Universidade do Sudoeste Baiano, lá em Vitória da Conquista. Olha o que é que a mãe de Adria disse. Se soubesse da mentoria antes, teria colocado Adria no 3º ano do ensino médio. Porque ela viu o quanto a filha dela avançou em 1 ano. De reprovada a tripla aprovação. Então, eu sou bem sincera. Tá? Vocês vão ser médicos e vocês vão escolher, tipo, eu estou com problema no coração, eu vou escolher um cardiologista, então eu escolho o melhor cardiologista. Eu não escolho qualquer cardiologista. Vocês serão médicos, vocês serão médicas. E a escolha de um especialista é um investimento. Então, a melhor hora é agora, porque eu estou abrindo minhas matrículas deste novo ciclo. O link está no chat. Meu time vai colocar o link agora no chat. E está aí o telefone de Jonathan. E você, eu quero parar aqui um pouco a apresentação. Eu ainda vou falar do 4º ponto. Mas eu quero olhar para você. E eu quero dizer uma coisa que
Muitas vezes, você diz assim, não, Mary, eu não tenho grana para isso, não. Né? Caro ou barato, tudo é muito relativo. Tá? Quanto custa um sonho? Quanto custa você desistir de sonho? Desistir de um sonho custa muito caro. E múltiplas reprovações fazem alunos desistirem. Aí você diz, não, Miriam, ó, eu já contei a história de quem é de escola pública, de quem é de escola privada. Apareceu a Bia lá no início, que era mãe, enfermeira, tá? Tinha filho, técnica de enfermagem, trabalhava. Ela só tinha 4 horas úteis dia para estudar. Tá? Um sonho custa caro, desistir custa um sonho. Desistir dói demais. E eu também tenho certeza da dor que você está agora. Essa dor de pós-ENEM é uma sensação de impotência, é uma vontade, sabe? De ficar enrolado o dia todo, debaixo do lençol, mas você precisa reagir. Porque o teu sonho precisa. Porque você tem a vida de alguém para salvar. Alguém está te esperando no futuro para ser salvo por tuas mãos, por tua inteligência. Ser médico ou de ser médica. Alguém está esperando por você para ter a vida salva. Isso é muito profundo. E eu estou aqui para te conduzir para esse lado de lá. E se você pergunta, será que isso serve para mim? Como eu disse, assim, para todo tipo de gente. Quem trabalha, quem não trabalha, quem passou um monte de tempo sem estudar, era jogador como o Daniel, quem tomou bomba e foi adiante, quem foi bem e passou pelo SISU, quem cresceu 130 pontos por ano. E eu vou botar um vídeo agora de 3 minutos, para depois eu te explicar o que você deve fazer de dezembro a fevereiro. E se você está se perguntando se serve para você, será se esse programa Medicina 2X serve para você? Os meus alunos vão te responder. Eles contando algumas histórias deles, eles vão te responder se serve ou não para você. Pode colocar o vídeo, Timi. A sua mentoria serve para mim? Bem, eu não sei se serve para você, mas já serviu para... Oi, meu nome é Raika Maciel e a mentoria me fez perceber que eu não sabia estudar. Hoje eu quero te contar como tudo mudou, mas para isso a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Essa sou eu saindo da minha cidade natal, no interior da Bahia, e indo para Petrolina para tentar realizar o meu sonho. No começo eu estudava sem nenhum tipo de estratégia. Só estudava o que era passado em aula e pronto. E eu precisava de algo para mudar essa realidade. Mas aí eu conheci a mentoria. E é como se alguém tivesse acendido uma luz no fim do túnel. A mentoria me fez aprender a aprender. E aprender de forma eficiente. Estudando o mesmo tempo que antes, só que agora com estratégia e no caminho certo. Por muito tempo eu achei que a medicina não era para mim. E até me convenci de que eu não queria para não me machucar. E pense comigo, se a gente pensa que algo é impossível, qual é a motivação que nós temos para ir atrás? Hoje eu sei que o impossível só dura até você acreditar que é capaz. Olá, eu sou a Bárbara, fui aprovada em Medicina pela UFPE. Tive a média de 812,32 no Enem. Foi incrível, eu acho que eu não sei nem como descrever. Foi um sonho. Eu senti alívio, principalmente muito alívio, além de muita felicidade. Minha mãe também ficou extasiada. Quero agradecer principalmente a Merian, que ela também foi essencial durante a minha jornada. Os conselhos dela e também durante a assessoria SISU foram maravilhosos. Eu nunca fui uma pessoa particularmente muito organizada. Então, o Sinapse me ajudou principalmente com a questão da organização pessoal, com a adequação dos horários de estudos, de acordo com a minha própria rotina, e também o uso efetivo de métodos de estudos, como a TTRQ, a técnica da TRI, além também do descobrimento do meu canal de aprendizagem, que foi essencial na minha jornada. No meu último Enem, que foi, quando eu acabei de sair do terceiro ano do ensino médio, eu tive 768 de média simples, então eu pulei para 812 de média, além de ter melhorado minha nota em redação, também principalmente em matemática, que eu passei de 44 questões das 45, eu senti uma evolução enorme, e eu recomendo o Sinapse Mentoria para todo mundo, mas principalmente para quem, assim como eu, tem problemas de organização, e também sente dificuldades. Assim, na verdade, não consegue crescer em algumas áreas, mesmo tentando sozinho. Então, eu indico o Sinapse para todas essas pessoas
que ainda estão nessa luta e vai dar certo. Fala pessoal, meu nome é João Moraes. Eu fui aluno da primeira turma do Sinapse Mentoria, aprovado com 1 ano de mentoria e serei o primeiro médico da minha família. Eu fui um aluno que eu vim de escola pública, meu fundamental e meu médio, e com isso cheguei com muitas lacunas, dificuldade de aprendizado, falta de organização, enfim, inúmeros problemas que dificultaram minha aprovação. Eu demorei 4 anos para ser aprovado e no meu 4º ano de cursinho foi quando eu conheci a professora Meire e o Sinapse Mentoria. No meu primeiro ano de Enem eu fiquei com uma nota muito baixa, 510, no segundo 620, no terceiro 630 e com apenas 1 ano de mentoria eu tive um crescimento de mais ou menos 140 pontos e consegui, como vocês estão vendo aqui na minha camisa, ser aprovado na Univasf, a Federal do Vale do São Francisco. Digo para vocês que o Sinapse ele não me entregou apenas organização de estudo, planejamento, análise simulado, coisas que a mentoria ela faz por você. Mas a mentoria ela me entregou a confirmação do meu propósito. Ela me deu esperança e fé que eu ia conseguir a minha aprovação. Claro que tem algumas pessoas que passam direto, né? Do terceiro ano, que não lidam com o cursinho, mas a boa parte passou por isso, teve que lidar com a reprovação, teve que superar, teve que reiniciar. Então, quando você passa, quando você realmente consegue atingir seu objetivo, você esquece. Não é como se esquecesse, mas é como se toda a dor que você sentiu acabou, teve um fim, sabe? Se você desiste, você sempre vai viver com aquela dúvida, poxa, e se eu tivesse continuado, será que no ano seguinte eu teria passado? Será que 2 anos depois eu teria passado? 10 anos depois você vai pensar, poxa, se eu tivesse continuado, talvez agora eu fosse médico, talvez agora eu fosse, enfim, a área que a pessoa deseja, né? Então eu diria para confiar no processo, porque quem passou, já passou por isso, e a diferença entre eles e você é que eles conseguiram resistir, conseguiram superar, seguir em frente e atingir o objetivo. Bem, gente, eu sei que essa mentoria serve para um monte de gente. Serve para quem quer estudar em alta performance. Serve para quem sabe que pode ir além. Ou até para quem está desacreditado, está travado. Mas, simbora. Deixa eu explicar para vocês o que vocês devem fazer, tá? Eu agora vou explicar o que vocês devem fazer entre dezembro e fevereiro. Estou fazendo aqui um ajuste. Eu vou falar uma senha daqui a pouco, tá? Para vocês terem acesso, vamos travar um e-book, que é o Medicina em Números, que eu prometi. Então, daqui a pouco eu digo essa senha, tá? Um presente, para que vocês possam digitar. Vocês vão clicar no PDF e é só digitar essa senha que eu vou dar daqui a pouquinho e você vai ter, tá, vários dados importantes para te orientar nesse processo que vem adiante. Bora lá. O que você tem que fazer de dezembro a fevereiro? Bora lá. Eu digo que eu tenho 2 tipos de vestibulando, na verdade 3. Tem os desavisados, que já estão de férias faz tempo. Tem os super comprometidos, que estão metendo a cara nos livros, 12, 14 horas por dia. E tem os sinápticos, os que vão estar direcionados. Vocês compreenderem um pouco o que é essa história dos desavisados, ou dos que estão altamente focados, e dos sinápticos? Veja bem, os desavisados, ele entrou de férias no dia que terminou a prova do Enem, espero que sempre seja esse. E aí você já decidiu que vai descansar até o carnaval. Chutou o balde para qualquer estudo. E eu compreendo os desavisados, sabe? Os desavisados estão exaustos da rotina. Eles estudaram tão loucamente que eles estão dizendo, eu estou ferrado, eu não aprendi, eu sou burro,
eu estudei demais, eu não tive tempo de nada, eu não vi nenhum amigo, eu não fui no cinema. Tem. E tem os altamente focados, que estão com acerto de aprovado, mas aí estão se matando de estudar. Porque eles estão inseguros, porque eles não têm parâmetro, e eles não vão ter uma assessoria no SISU. Tem gente que está com acerto de aprovado e não vai participar nem do Natal, nem do Ano Novo. E tem os sinápticos. Como, por exemplo, a Laijane. Quando ela, Laijane era musicista. Ela tinha algumas aulas de cursinho de manhã, ela estudava de tarde, mas todo dia, de 18h30, ela estava na Orquestra Sinfônica 21 de Setembro, fica aqui na cidade de Petrolina, ela trabalha na orquestra. Ela precisava trabalhar para bancar os estudos dela. Você diria, mas Laís passou muito tempo para passar. Não. E quando terminou o Enem, Laís nem era desavisado, nem era alguém extremamente focado, tá sufocando estudo. Ela era sináptica. Ela sabia o que ela tinha que fazer de dezembro a fevereiro. Ou melhor, durante o mês de janeiro, ela já estava aprovada, feliz da vida. Mesmo tendo sido uma pessoa que trabalhava. Porque quem vai chutar o balde, os desavisados, vai acontecer uma coisa muito triste com os desavisados. Porque nós temos um processo chamado curva do esquecimento. Tudo que você aprende, um mês depois só fica 21%. Gente, se um mês depois só fica 21%, 3 meses depois, é muito tempo. Você vai esquecer de muita coisa, não tem nem gráfico para isso. E quando você for recomeçar lá em fevereiro, você está ferrado. Você começa atrás de quem manteve um ritmo de estudo organizado. Teve descanso, sim, porque todos precisaram descansar. Até eu vou descansar. Todos vão descansar. Agora, como saber seu ritmo ideal de estudos de dezembro a fevereiro? Eu vou te contar. Eu prometi que eu ia dizer isso. E vamos lá nos basear nos acertos do Enem de 2025 e qual é o seu ritmo de estudos. Tá? Como eu disse, alguém com 155 mais, colocando acertos de ampla, e para quem é as cotas, estão as variações que eu já expliquei. Você pode colocar o espumante para gelar, mas você deve fazer um estudo leve. E você deve olhar outras oportunidades. Sim, eu tenho alunos que foram 155 mais, porém, a redação veio péssima. 880 reprova qualquer candidato em medicina. Medicina é milésimo para passar. E vai que você vai vir 880, mesmo tendo um tema simples, sei lá. Então, olha outras oportunidades. Tem oportunidades para você. Pode ser que você se garanta no vestibular tradicional, pode ser que você se garanta no Mais Médicos, pode ser que você se garanta nos programas extras, como o SUS-PE, Santa Casa, e vários programas extras que têm bolsas no Brasil. Alguém que está a 150, a 154, como eu disse, exige TRI+, ou seja, acertos que puxam sua TRI para cima, redação alta. Você deve ter estudo leve e você deve aproveitar mais ainda a oportunidade. Você tem como aproveitar a oportunidade. Quem está na zona de ponto de corte, o de 146 a 149, o seu ritmo precisa, você tem que estudar. E nesse momento, fortaleça a organização, ajuste sua estratégia. Eu quero te dizer, mesmo que você não passe, você está na fila de aprovação. Só que você não está no fim da fila, não, você está na frente da fila. É para você ser aprovado no próximo ano. Seja no Enem SISU ou em qualquer outra oportunidade. Gente, mais de 64% das oportunidades estão fora do SISU para estudar medicina de graça no nosso país. E quem tem 145 menos tem chance baixíssima de aprovação, só um milagre, não sei como. Você precisa ter um ritmo mais forte, investindo em organização, mas respeitando o teu corpo. Você tem que fazer um projeto, que aqui eu chamo de projeto de superação. Eu tenho alunos que saem do Enem com 120 acertos, e em fevereiro já estão com 140. Porque eles viveram, eles já começam o ano diferente.
E aí, depois eu conduzo de 140 para 155 mais, está fácil. Agora, se você foi 120 no Enem, se você estiver parado o tempo todo, quando começar fevereiro, março, os primeiros simulados, você deve cair para 110. Em vez de avançar, você vai cair. Aí você vai dizer, eu desaprendi. E eu quero dizer, as bancas que aplicam simulados colocam os simulados mais fáceis no início do ano. São chamados simulados de diagnóstico. Se fosse um simulado realmente no nível que eles aplicam em setembro, você cai para 90 acertos, se você ficar sem estudar. Porque você vai esquecer. E qual é a vantagem? Para você que toma bomba, qual é a vantagem de começar antes e continuar estudando? Velocidade de direção. Sim. Primeiro, eu vou te ensinar a fazer uma revisão cíclica para você fugir da curva do esquecimento. Tudo que você estuda, você deve revisar 24 horas depois, 7 dias depois, 14 dias depois, a cada 30 dias. E lembre, você faz isso sem se matar de estudar. Você apenas aprende, né? Todos os meus alunos que falaram aqui disseram que estudaram sem se matar de estudar. E Meire organizou a vida, e Meire organizou a vida. Sim, eu vou organizar a tua vida. Eu vou te ensinar a organização. E só para você ter uma ideia, essa aula está acontecendo hoje, dia 27. O resultado do SISU está previsto mais ou menos para o dia 26 de janeiro. E o Enem 2026, por volta do dia 8 de novembro. Essas datas são conjecturas. Tanto a data do resultado do SISU como a data do Enem. Se você começar a estudar só depois do resultado do SISU, quando você vê que você não vai rolar para você, daqui até o próximo Enem, você vai ter 285 dias. Lá de janeiro, do fim de janeiro. Se bem que tem gente que ainda vai chorar uma semana. Vai ficar com menos tempo aqui. Mas se você começar agora a se organizar, você vai ter 347 dias. Isso representa 62 dias a mais, 22% de tempo a mais. Para você não se matar de estudar. E para você começar o ano, você vai descansar, vai ter gente, Miriam, eu não quero estudar agora não, não entrar numa mentoria, está me dizendo que vou estudar. Você vai estar organizado, você vai ter tempo de estudo e tempo de férias. Sim, porque todo mundo precisa de férias. Porque você tá também que vai emendar de um ano para o outro, você vai chegar em setembro sem aguentar. E vai perder o Enem, pós-Enem, por excesso de cansaço. Se perde, se erra besteira. Tá? Sabe o que é que esse tempo extra de estudo começa agora? Vai te oportunizar? A Mayra viveu isso, aluna de escola pública, cheia de lacunas de conhecimento. Sabe o que ela fez? O nosso direcionamento? E ela passou com um ano de cursinho numa federal. Ela superou dificuldades de base teórica. E, consequentemente, ela supriu lacunas de conhecimento. Porque tem Meire, eu não tenho base. Sim, meu filho, você não tem base, eu tenho como fazer você ter base. Eu tenho, inclusive, algumas aulas básicas que eu dou de presente na nossa plataforma da Hotmart. A gente tem um curso básico de matemática e um curso básico de química e física, básico. E você pode ficar extremamente bom no que eu chamo de temas mais recorrentes. Como eu disse, esse tempo a mais você vai reforçar o conhecimento que está te faltando e que fez você tomar bomba. Ou que você foi mediano, mas mediano não passa. Sabe qual é o resultado de quem começa a estudar em dezembro? Primeiro, você começa a ganhar confiança. Porque você percebe que você tinha lacunas e você vai suprindo. E aí você começa a ter crescimento contínuo nos acertos. E você afasta para longe o medo de ficar anos e anos de sua vida em cursinho. Sim, porque ninguém quer se aposentar em cursinho. Cursinho é um limbo. Eu não quero que você fique nesse limbo, sem saber o que você vai fazer depois da prova do Enem, até chegar o próximo ano. E você agora está no limbo. E é ruim demais. Isso dói. Até quem está quase passando. Quem está com nota boa, que sai que está bom. Já imaginou quão desgastante é estudar o ano inteiro? Tirar um notaço no Enem, mas vai ter um SISU triplo, né? SISU triplo, misericórdia, o que é que nos espera? E você ainda reprovar. Sabe, o custo emocional de quase conseguir é muito alto. É até mais alto do que o custo de tomei bomba e estou muito longe. O quase conseguir, ele paralisa.
E você precisa estar pronto para seguir. Muitas vezes, você desespera e vai para o FIES. Não é o caso de Vinícius, que ia, viu? A família queria botar ele no FIES. Vai, não, Vinícius, tu está muito perto. Um ano depois, ele evitou a dívida de R$1 milhão e está lá na Universidade Federal de Pernambuco. Porque o FIES é uma decisão de família, como eu já disse. Agora, não é legal, gente, começar a vida profissional com dívida. Como você poderia estudar de graça? Aí você vai dizer, Mary, tudo bem, eu gostei muito desse teu programa. Todo aluno diz que é uma maravilha, mas está muito caro. E aí eu quero te perguntar, quantas pessoas você já viu desistir do sonho de ser médico? E ir para outro curso, porque não conseguiram nota. Sabe o meu aluno Hernani? Ele foi para agronomia, ele já estava trabalhando como agrônomo. Triste. E aqui em Petrolina é um polo agrícola, tá? Ele estava muito bem empregado, ele já era gerente de uma fazenda grande. Ele estava com um bom salário, mas ele estava triste. Ele sonhava ser médico. Ele pediu demissão, chutou o balde, estudou um ano. E daqui a 3, ele vai ser médico. Ele passou numa federal. Sabe, eu estou te dando a oportunidade de dar uma virada. Com todos os bônus, com todos os privilégios que eu estou te dando hoje. Porque tem um detalhe, tá? Só depender do SISU é uma aposta muito alta. Você só vai ser... Lembre, SISU, 98% reprova. E de hoje até o SISU tem um monte de oportunidade que você pode aproveitar. E tira esse peso de suas costas. E para tirar esse peso, eu quero te dar 2 presentes. Primeiro, 7 dias de garantia incondicional. Você entra e daqui a 7 dias você pode ir embora. Não gostei, vou-me embora. Ou você ser aprovado no SISU 2026, ou no ProUni 2026.1, na chamada regular, na primeira chamada. Como eu já disse, eu devolvo 70%, eu quero que você vá ser feliz. O meu aluno Givago, isso. Ele conseguiu passar em medicina na Federal de Pernambuco, ele era terceiranista lá em São Paulo, e ele ainda passou em 3 eixos do SISU, na Unicisal, na Federal do Triângulo Mineiro, em Minas, e na Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso. Terceiranista. Mas ele foi direcionado. Porque terceiranista também passa. A minha filha passou direto da 3ª série do ensino médio, em federal. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Olhando para você, não importa se hoje você tem altos acertos e muitas chances de ser aprovado no SISU 2026, que vai ser um nó. Se você tem acertos de quase aprovado, mas depende de uma super TRI e de uma super redação. Ou se você tomou bomba no Enem. Nossas matrículas. Para você começar ainda esse ano e ganhar bônus de 2.000, 2 meses a mais, pererê, parará. Elas vão se encerrar dia 13 de dezembro. E aí depois eu só abro lá no SISU. É via ouvir. Eu sei que muitos aqui ainda têm que falar com o pai, com a mãe, mas podem falar com o Jonathan, espero que vocês tenham anotado. Tem um link com todas as opções. É um investimento. Muitas vezes você deseja, o seu pai e a sua mãe não entenderam. Você pode acionar, porque aí a gente pode explicar para o teu pai e tua mãe, mandar um link de um evento que a gente fez para pais, tá? Jonathan, inclusive, está colocando aí o link de matrícula de novo, tá certo? Ele foi enviado no grupo. E eu sei que eu tenho que dizer a senha. Né? Eu prometi que eu ia dizer a senha. Mas antes de dizer a senha, eu preciso te dizer isso. Você tem 3 opções. Deixa eu só colocar aqui uma coisa. Eu quero... Deixa eu parar aqui a apresentação, tá? Você tem 3 opções. Você pode
Simplesmente esquecer, achar que tudo que eu disse para você é bobagem? É contigo. Você pode fazer tudo sozinho, se organizar sozinho, descobrir técnicas eficientes para você estudar sozinho. Você pode. Não sei se você vai ganhar velocidade de direção. Você pode vir com a gente. É a melhor condição do ano. É Black. É meu presente. Para quem quer vir agora, para quem quer mudar de vida, para quem quer estudar em alta performance, para quem quer dizer assim, eu quero ser médico, eu quero salvar vidas. Eu nasci para ser médico, eu nasci para ser médico. A hora é agora. A Adriana Paulinho está levantando ali e eu agora vou tirar dúvidas de vocês.